Em nome de Jesus, nós vamos estar recebendo o pastor Moisés e vamos estar orando a Deus pela vida dele, amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, o seu servo, meu Pai. Ele já está nas suas mãos, meu Deus, mas oração nunca é demais, meu Deus. Deus, continua cuidando do seu filho, meu Pai. Usa ele, Senhor, para falar com a sua igreja nesta noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor, através do seu vaso, Senhor, do seu instrumento. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas do Senhor Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Amém. Paz, Senhor, tudo bem? Vocês estão bem? Graças a Deus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo número 6. Josué, o sexto livro da Bíblia, primeiro livro histórico. Os irmãos, acredito que, se não todos, a grande maioria sabe que a Bíblia não está disposta por ordem cronológica, mas por ordem de estudo. Josué abre os livros históricos. Eu vou pedir para que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, versículo 2, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar esse capítulo inteiro, tá bom? Todos acharam? Josué, capítulo 6, versos 1 e 2, vai dizer assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, capítulo 6 do livro de Josué é a entrada da promessa. Deus não havia prometido a Moisés que levaria ele à terra prometida. Na verdade, Deus já tinha dito isso ao patriarca Abraão. Quando ele ainda peregrinava, Deus disse: onde você está pisando, eu vou dar a sua descendência. E foram passando os anos, passando o tempo, e então chega um dia que deixaria de ser uma promessa e seria uma realidade. É o dia em que todos aqueles israelitas, os pais daqueles israelitas, os avós daqueles israelitas sonharam em viver. E aqueles homens, essas famílias, elas estão às vésperas de realizar e de cumprir essa promessa, de viver esse sonho e de adentrar a terra de Canaã a partir de Jericó. Jericó é a primeira cidade a qual Israel vai entrar para começar a conquista de toda a terra de Canaã, onde habitavam vários outros países ou outras populações que estavam ali. Agora, irmãos, eu estava com a minha família essa semana, fazendo nosso devocional, e nós lemos esse texto, capítulo 6. E na hora da leitura, me chamou a atenção, porque se os irmãos olharem, nós vamos poder fazer isso com calma. Os irmãos vão ver que vai haver uma orientação para o povo de Israel antes deles entrarem. Vai haver uma orientação para Israel quando eles estiverem lá dentro. E vai haver uma orientação de Israel para quando eles permanecerem no lugar. Então, por inspiração divina, Josué é orientado por Deus a dar um direcionamento para o povo, um comportamento que eles deveriam ter antes de entrar, quando eles entrarem e quando eles estivessem estabelecidos neste lugar. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo na Bíblia, porque nós vamos perceber essas verdades lá, as orientações antes, durante e depois. Amém, irmãos? Só preciso fazer esse comentário antes de nós começarmos a olhar o texto, porque, irmãos, a Bíblia, nem tudo a gente aplica ela de forma literal, na prática. Vou dar um exemplo. Nós, irmãos, não temos um muro na nossa frente. Nós não temos uma Jericó física. Nós não somos peregrinos físicos. Nós somos peregrinos porque nós somos seres celestiais. Nós nascemos de novo, segundo o Espírito Santo de Deus. Não somos mais
temos uma cidade. Então, quando nós lemos textos como esse, o que nós vamos enxergar são os princípios que Deus aplica àquele povo, que se aplica também a nós. Amém? Amém. Bom, vamos lá então, irmãos. Leia comigo então do verso 3 ao verso 5. Capítulo 6, do versículo 3 até o versículo de número 5. Vai dizer assim: vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada pau em frente de si. Ok? Esses 3 versículos. Bom, vamos extrair os 3 princípios que estão nesse versículo, que são princípios que Deus colocou para que eles praticassem antes de entrar na terra. Amém? Então, quais são as coisas? Formato, tempo, participação. Há 3 aqui, irmãos, pilares que nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã. Formato, maneira, jeito. Irmãos, Deus não está apenas interessado em que a gente chegue no lugar. Deus não está apenas interessado em que você entre na eternidade. Deus está preocupado em como você vai desenvolver a sua caminhada cristã. Deus não está apenas interessado em que eu tenha, que você tenha um casamento duradouro. Deus está preocupado como que eu, como que a minha esposa, como que os cônjuges estão se relacionando. Deus não está apenas preocupado em que você tenha um lugar de trabalho, uma renda, uma atividade. Deus está interessado em como eu e você estamos desempenhando e desenvolvendo a nossa vida. Deus não está interessado em apenas te dar um lar, uma casa e uma família. Deus está interessado em como você vai fazer essa construção familiar. E tudo isso, eu quero dizer que Deus tem um jeito, Deus tem um formato para que a gente pratique. Glória a Deus. Deus é tão interessado no processo, irmãos. É tão interessado no processo, que Ele vai dizer que Ele estaria conosco todos os dias. Até quando, irmãos? Consumação dos Eu séculos. gosto desse texto. Consumação dos séculos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós contamos o tempo por números. E nós sabemos que os números são infinitos. Se nós começarmos a contar agora, 1, 2, 3, nós poderíamos passar aqui uma noite, uma manhã, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, e haveriam números ainda para nós contarmos. Agora, Jesus está dizendo que Ele estaria conosco até que os séculos sejam consumidos. Quanto que é isso, pastor? Isso vai ser, irmão, no dia em que os números não farão a menor diferença para nós, em que os anos não terão o menor valor para nós, em que os dias não precisarão ser contados, porque nós viveremos eternamente com Ele. Então, a proposta de Jesus é: eu vou estar com você todos os dias. Glória a Deus. Oi, irmão, se é todos os dias, não é só no domingo, não é só na quinta, não é só no trabalho de Vandrade, de Jubrade, de Umasdrade, de Minibrade, de Alodrade, não é só quando nós fazemos evangelismo, não, todos os dias, na hora que você acorda, na hora que você vai deitar, inclusive quando você dorme no quarto de Israel, aquele que não dorme, ele está
ao jeito de vocês se prepararem para esse dia, ao jeito de vocês fazerem, porque Deus se preocupa com a maneira como nós fazemos as coisas. A maneira como nós fazemos é tão importante quanto o resultado. Quer dar um exemplo da Bíblia, irmãos? Quando Deus diz para Moisés tocar na rocha para dar água ao povo, e o povo está buzinando na orelha de Moisés, o povo está reclamando, e aí a Bíblia diz que Moisés chega na rocha, bate na rocha com violência, adverte o povo, e a rocha faz o que, irmãos? Ela dá água. O que o povo queria? Água. O que nasceu da rocha? Água. Mas o que Deus disse a Moisés depois lá na frente? Ele falou: Moisés, por que você não honrou? Por que você não fez segundo o que eu disse? Porque você naquela hora, naquele momento, você não santificou o meu nome. Por causa disso, você não vai ter a terra prometida. Olha, irmãos, mas o povo queria água, e o povo deu água. Moisés bateu na rocha, a rocha deu água, o povo bebeu água, o povo viu que Deus cuidava dele, mas não era o formato de Deus, porque Deus se preocupa com os formatos. Deus não se preocupa só com o resultado. Deus não se preocupa apenas com o ponto, com o final. Deus se preocupa com a construção. Deus é tão preocupado com a construção, irmãos, que se os irmãos olharem com bastante cuidado, os irmãos vão perceber que quando Deus fala com Noé, Ele não diz apenas construa uma arca. Deus dá madeira e Deus dá a medida. Quando Deus vai falar com Moisés para construir o tabernáculo, Ele não apenas diz que Ele tem que construir um lugar para que Deus habite lá. Ele vai dar as dimensões, Ele vai dar os utensílios, e mais do que isso, a Bíblia vai dizer que Deus vai capacitar homens pelo Espírito para construir segundo a palavra de Deus, porque Deus está preocupado com os formatos. A maneira como nós construímos é tão importante quanto construir. Amém? Primeiro princípio, formato. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Segundo princípio, Deus tem um tempo. 6 dias. Olha, irmãos, se nós pegarmos só do período pós-José para frente, que é o período do cativeiro egípcio e a peregrinação do deserto, nós estamos falando de 450 anos. Eles poderiam me dizer: Senhor, nós passamos 400 anos de cativeiro, peregrinamos 40 anos no deserto, derruba a nossa muralha, deixa a gente entrar já. Por que 6 dias? Por que a gente vai esperar mais 6 dias? Por que a gente vai esperar mais esse tempo? Eu já quero logo, eu estou na beira, estamos chegando, estamos quase lá. Calma, Deus tem um tempo. Irmãos, o tempo é uma ferramenta de Deus para trabalhar no meu e no seu coração. Deus sabe usar o tempo para trabalhar no meu e no seu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele veio na plenitude dos tempos. Aquele que Deus havia prometido lá no início, lá em Gênesis, Ele veio nascer muitos anos depois. E quando Ele veio, a Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Ele veio no tempo certo, no tempo correto. Havia muita profecia, muita palavra, muita fala, muita expectativa.
ao campo, aonde o seu Senhor destinou homens para plantar trigo. Mas à noite, o inimigo veio e lançou joio sobre a terra. No outro dia pela manhã, os trabalhadores identificaram que alguém havia mexido na plantação, que tinha joio no meio do trigo, e foram correndo ao Senhor e falaram: Senhor, alguém veio à noite e lançou joio no meio do trigo. O Senhor quer que a gente passe e comece a arrancar todo o joio que estava no trigo? Qual é a palavra do Senhor? De jeito nenhum. Por quê? Porque pode ser que no meio do processo precipitado de arrancar o trigo, você também, de arrancar o joio, você também arranca o trigo. Quando nós, irmãos, não conseguimos trabalhar bem com o tempo, não conseguimos trabalhar bem com a nossa ansiedade, nós estamos dispostos a machucar e a ferir pessoas que nós não precisamos e não deveríamos machucar. Às vezes o melhor remédio é ficar calado. Às vezes a melhor coisa é fazer o que a Bíblia diz: esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É ficar quieto, é esperar Deus responder, é esperar Deus ordenar, é esperar Deus fazer o processo e ficar calado até o dia que o Senhor dê palavra. Mas até lá nós temos que trabalhar com o tempo. Amém? Terceira coisa, participação. Os irmãos vão perceber que Deus dá uma ordem aos sacerdotes e uma ordem para o povo. Desses dias que antecedem a entrada de Jericó, havia uma participação que caberia única e exclusivamente aos sacerdócios. Mas depois haveria um tempo que haveria uma participação de todo o povo. Ou seja, durante alguns dias, o povo deveria permanecer calado, observando o movimento do sacerdócio. Irmãos, nós vivemos num tempo de muita atividade. Nós vivemos num tempo em que nós queremos sempre acelerar o processo. Nós queremos sempre participar do processo. Nós temos às vezes o hábito de não deixar as pessoas crescerem porque a gente quer acompanhar tudo. Eu me lembro que quando o Davi começou a caminhar, eu ficava atrás tentando segurar ele, até o dia que você falou: deixa ele andar, deixa ele ir. Às vezes a gente acha que se a gente não estiver fazendo toda hora, se a gente não estiver presente, se a gente não estiver lá, se a gente não estiver, vai dar errado. Fique tranquilo, irmãos. Deus tem uma hora para você aparecer. Deus tem uma hora para você participar. Até lá, observe Deus levantando outras pessoas, usando outras pessoas, agindo pela vida de outras pessoas, e espere o seu tempo, porque Deus vai te chamar.
eu e mais 2 irmãos, e nossos agentes de semana nunca se casavam. Então a gente almoçava todo mundo fora, e cada um chegava no horário, porque cada um chegava no horário. Então minha mãe colocou uma regra de ouro em casa. No domingo, pela manhã, café da manhã com todo mundo. Não interessa a hora que chegou no sábado. Domingo de manhã, nós vamos para todo mundo na mesa e vamos tomar café da manhã junto. E ninguém pagava nessa regra. E quando eu comecei, irmãos, na caminhada cristã, era só eu. Eu me lembro que no sábado anterior, eu tinha escutado um pastor pregar sobre a rua de Balaão e eu nunca tinha escutado sobre isso. E eu fiquei fascinado com aquela história. Embora minha mãe não fosse na igreja comigo, e com os meus irmãos, a minha mãe, sempre muito amorosa, me perguntava o que eu tinha escutado, o que eu tinha aprendido. E eu sempre comentava na mesa. E naquela manhã, minha mãe perguntou para mim: Moisés, você foi no culto ontem? Fala lá. E eu todo empolgado na mesa com meu pai e meus irmãos, minha mãe contando a história do Balaão. E eu estou todo empolgado contando a história. No meio do caminho, meu pai, que não era crente, hoje ele é crente de Deus, mais crente do que eu, um baixinho, cheio do poder de Deus. E ele olhando para mim, e ele ficou irritado, assim: que coisa burra você está dizendo, menino? Coisa boba. Onde você viu a mulher falar? Eu fiquei tão triste, fiquei tão triste com aquilo. Fiquei calado. Tomei o café. Quando terminou, eu fui pro meu quarto, orei, chorei a Deus. Meu Deus, eu queria tanto que meu pai cresça como eu creio. Eu já falei tanto do seu amor para meu pai, para meus irmãos, mas eles não creem, não acreditam. E naquela hora eu ouvi Deus falando comigo: não diga nada para o seu pai, apenas ore por ele. Eu gastei minha vida orando para meu pai. Um dia, a minha mãe pediu um culto no lar. Rapidamente eu ajeitei. Chamei a igreja, o meu pastor foi. O meu pastor é um homem simples, de mensagem simples. O pastor Paulo Romero, um grande pregador, vai dizer, ele vai falar acerca do seu pastor, assim: o meu pastor, Paulo Romero falando, o meu pastor não sabia hebraico, não sabia grego, o meu pastor pregava simples. A comida pode ser simples, ela só não pode ser estragada. E o meu pastor pregava simples, era um homem simples, de simples palavras, mas cheio de Deus. Naquele dia ele abriu as escrituras, falou da salvação, olhou no olho do meu pai e disse: Senhor Honório, a nossa vida é como um copo cheio de feijão, que a cada dia vai tirando um grãozinho, até o dia em que não há mais grão para ser tirado. Neste dia, Senhor Honório, neste dia, a nossa alma terá um destino eterno, ou vida eterna, ou morte eterna, ou céu, ou inferno, ou paraíso, ou tormento. Será por toda a eternidade qualquer um dos dois. E naquele dia, os olhos do pai marejou, o coração dele se abriu, ele se rendeu a Jesus. Glória a Deus. Porque existe, irmãos, um tempo em que eu falo, mas eu não tenho tempo de calar, para que Deus levante outros para falar. E nós temos que crer que quando eu me calo, Deus levanta a gente para fazer. Então essas são as 3 ordenanças de Deus. Antes de entrarem, existe um jeito de vocês entrarem. Existe um formato para vocês fazerem. Existe um tempo para isso acontecer. Existe uma participação. Agora, irmãos, observe comigo. Porque agora Deus vai dar uma outra ordenança para quando eles estiverem lá dentro. Ok, as muralhas caíram e eles entraram na cidade santificada. Agora, olha comigo do verso 16 ao verso 18. Que vai dizer assim. Aliás, 17 a 19. Ajeita para mim. 6, 17 e 19. Muito obrigado. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a você, escutem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém,
Elimine as coisas condenadas. O que Paulo vai fazer ao entrar, a primeira ordem de Deus é essa. Tem coisas lá dentro que não devem permanecer mais lá. Há coisas que acontecem lá, há comportamentos, há atitudes que estão lá, que não devem mais acontecer. E vocês têm que eliminar absolutamente tudo o que está lá dentro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós nascemos de novo, amém? Amém. A Bíblia vai dizer em Coríntios 5,17, se não me falha a memória, porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas Se passaram. já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus nos deu uma nova vida, e essa nova vida em Deus, ela já não é mais segundo a carne, mas ela é segundo o Espírito, porque nós não nascemos mais segundo a vontade da carne, mas nós nascemos pelo Espírito, e o Espírito se inclina nas coisas do Espírito. Significa que nós já não temos mais participação com o mundo, porque o mundo já está condenado. Nós já não temos participação com o mundo, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que o mundo ela jaz no maligno. O que é jaz no maligno? Ela está morta no maligno. Então nós não temos mais participação, irmãos, nas coisas deste mundo. Nós não temos mais participação, irmãos, com a imoralidade. Nós não temos mais participação, irmãos, com a linguagem própria. Nós não temos mais participação com a malícia deste mundo. Nós não temos mais participação a viver uma vida de casamento que não é segundo a palavra de Deus. Porque nós nascemos de novo. A nossa nova natureza é incompatível no pecado. Ou seja, elimine da sua frente as coisas que são condenadas. Olha comigo o Salmo 1. O salmista vai dizer assim: bem-aventurado o homem. Essa expressão quer dizer mais do que feliz. Feliz já era bom, né, irmãos? Feliz já está bom. Mas a expressão bem-aventurado ela quer dizer mais do que feliz. Uma felicidade extrema, tamanho. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os irmãos conseguem perceber uma progressão aqui? O homem que não anda, o homem que não para, e o homem que não se aceita em lugares que ele não deveria se aceitar, não se relaciona com comportamentos que ele não deveria se relacionar, não se envolve com conversas que ele não deveria se envolver. Paulo vai chegar a dizer, irmãos, que as más conversações corrompem bons costumes. Então, irmãos, o salmista vai dizer que essas pessoas que são felizes, elas não fazem essas coisas, elas não andam segundo o conselho do ímpio, elas não se detêm no caminho do pecador, e ela não se aceita na roda do escarnecedor. Ela faz uma outra coisa. O que aquela pessoa faz? Antes, ela tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem tem alegria na lei do Senhor, na palavra do Senhor, porque ama a Deus, porque ama a vida do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que faz prospera. Por quê? Porque ele já eliminou as coisas condenadas. Ele não se envolve com conversa condenada, ele não se envolve com comportamento condenado, ele não se relaciona com coisas condenadas, porque ele sabe que Deus o levantou para viver uma nova vida, e ele elimina as coisas condenadas. Primeira ordem de Deus na entrada, quando entrar, elimine as coisas condenadas. A segunda coisa, preserve as coisas virtuosas. Há uma ordem de Deus, elimine tudo, menos a casa e a família de Raab. Porque essa mulher, ela creu no Senhor, ela temeu a Deus, e ela guardou a vida dos nossos espias. E nós juramos a ela que no dia que nós vamos nesse lugar, nós não tomaremos a família dela. Então ninguém toca na Raab, porque ela foi uma mulher virtuosa. Inclusive, Raab participa da genealogia de Jesus. Preserve coisas virtuosas, irmãos. Observe pessoas virtuosas.
e honre pessoas virtuosas. Observe comportamentos virtuosos e honre comportamentos virtuosos. Honre, irmãos, a perseverança. Pessoas que passam dias, tempos e anos, não importa qual é o tempo, se o tempo é bom. Nós ouvimos hoje aqui, né, os irmãos falando sobre o dia mau e o dia bom. Honre e observe e admire pessoas que são filhos de todo tempo. Faça chuva, ela está aqui, faça sol, ela está aqui. Pregação é boa, ela ouve, pregação é ruim, ela ouve. O culto é avivado, ela está aqui, o culto está gelado, ela está aqui. Ela não perde culto, ele não perde culto, ela serve a Deus, ela ama a Deus, ela está firme com o Senhor. E esse tipo de gente que está caminhando com Deus há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, ora para as pessoas, admire elas e preserve a vida delas, honre a vida delas, porque são coisas virtuosas que nós devemos abençoar. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, uma igreja que eu dirigi, a igreja 7, lá na Vila Jaguara, tinha uma irmã chamada Nadir. Ela era uma mulher que tinha uma doença nas pernas chamada doença de vidro, osso de vidro. Então, virava mexia, ela sofreu uma lesão nas pernas, a perna dela quebrava. E quando ela colava, não colava certo. Então, aquela irmã, que era baixa, franzina, ela tinha dificuldade de caminhar. A casa dela da igreja não era longe, mas o terreno era difícil. Quando ela passava, ela tinha que andar na rua. E domingo após domingo, eu vi aquela irmã com as pernas cólicas descendo a rua, indo para a igreja com uma alegria. Adorava a Deus levantando as mãos e cantava com uma expressão de adoração contagiante. Chegou um dia que ela não conseguiu mais andar. Os parentes dela pegaram ela de carro e deixaram na porta da igreja. Na entrada da igreja de Vila Jaguara, não tem muitos degraus, são poucos degraus para entrar. Mas para ela parecia uma escadaria. Ela tinha que fazer uma força muito grande para conseguir subir os degraus. Os irmãos tentaram ajudar ela. E ela percebia que ela demorava para subir o lance de 4, 5 degraus. Ela demorava 5 minutos, 10 minutos às vezes. Mas quando ela entrava, ela adorava a Deus de uma forma amorosa. Um dia alguém me liga e disse assim: pastor, a irmã Nadir, ela sofreu um acidente novo, a perna machucou, eles vai dizendo que não dá mais para colar. Vai ter que amputar as pernas dela. Como eu fiquei triste, chorei, orei a Deus, pedi graça na vida dela. Ela fez a cirurgia, ela teve alta e foi para casa. E eu falei para minha esposa: vamos lá visitar a irmã Nadir, vamos levar uma palavra de consolo para aquela irmã. Quando nós entramos na casa da irmã Nadir, aquela mulher, sem as duas pernas, me olhou e disse: que bom te ver, meu pastor. Como eu estou feliz com o meu Jesus, porque Ele tem feito grandes coisas para mim. Preserve pessoas virtuosas, irmãos, comportamentos virtuosos, casamentos virtuosos, honre de coisas virtuosas. Nós temos que aprender a honrar coisas e pessoas virtuosas. Terceiro ato, irmãos, que eles deveriam fazer, eu vou finalizar com esse, e semana que vem a gente termina. Terceiro ato, honre a Deus. Deus está dizendo: vocês vão possuir a terra vai ser de vocês. A terra que eu prometi a Abraão, a terra que eu reafirmei a Moisés, a terra que eu prometi aos seus pais, a terra que eu disse a Josué, ela será de vocês agora. Vocês poderão construir suas casas, suas plantações, criar seus animais, fazer seus negócios. Vocês já não mais serão peregrinos, vocês vão mudar de status, vocês vão ter terra agora. Vocês vão ser um povo com terra agora. A terra é de vocês. Apenas elimine as coisas que eu não quero mais aqui. Guarde a vida de Raabe. Mas todo tesouro, ouro, prata, pronto para vocês encontrarem, separem ele e mandem o tesouro. Isso é de Deus. Isso não pertence a vocês. O que Deus estava ensinando aqueles homens era honrar a Deus. É muito comum, irmãos, no meio da conquista, quando as coisas não vão bem, as pessoas se esqueceram de Deus.
dizer que Satanás encheu o coração daquelas pessoas. Eles vão lá, vêm a propriedade e dizem os apóstolos que o valor que eles estão dando é 5% do valor, mas não era. E aí, o primeiro entra, conta para o apóstolo Pedro e cai morto. A esposa vem lá atrás, mente igual o marido e cai morta. Eu já vi muita gente tentar entender esse texto, eu também tenho que entender o texto, porque a Bíblia não diz exatamente o motivo da morte, ou o poder, a autoridade da morte. A única coisa que o Pedro diz é porque ele diz ao Espírito Santo. Agora, irmãos, eu já vi que você é porque ele tinha um pastor, mas irmãos, se alguém me disse que o pastor caísse morto, pensou nisso? Pensou, Fabiano? Todo mundo que mentiu que o pastor cai morto, vai morrer muita gente, não vai, irmãos? Graças a Deus não acontece assim. No meu entendimento, a minha leitura do texto, é que aquela igreja, irmãos, lá desde o capítulo 2, é uma igreja que está em pleno vapor crescendo. Conversões 3.000, 5.000, a empatia do povo. Mas chega uma hora que eles pensam assim, eu estou interpretando assim o texto. Ninguém segura a gente vai com tudo agora. A igreja, nós vamos pregar esse evangelho e nós vamos ganhar e nós vamos fazer e tal. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o resultado daquela morte, daquele casal, é temor no coração da igreja. Temor no coração da igreja. Era Deus dizendo o seguinte para aquela igreja: cuidado com a forma como vocês estão fazendo as coisas. Não esqueçam de me honrar. Não esqueça que eu continuo governando esse lugar. Não esqueça que o Espírito Santo continua governando esse lugar. Honre a minha presença. Honre a minha presença. Honre a minha presença. Nós não podemos, irmãos, no meio da conquista, acreditar que é porque a gente está indo, é porque a gente estudou muito, é porque a gente trabalhou muito, é porque a gente se esforçou muito, é porque caiu muito suor no rosto, é porque houve muita dedicação nossa, é porque houve muito trabalho nosso. Nada disso, irmãos. Tudo que acontece nessa vida acontece porque Deus tem nos dado graça, e a Ele seja toda a honra, e a Ele seja toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus dá as 3 ordens quando Ele estivesse lá dentro. Elimine as coisas condenadas, honre as coisas virtuosas e honre a Deus. São coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. São princípios que nós precisamos aplicar, não amanhã, mas hoje. Elimine as coisas que precisam ser eliminadas. Abrace as coisas virtuosas e sempre procure uma maneira de honrar a Deus. De honrar a Deus. Amém, irmãos? Nós podemos orar, você pode ficar de pé. Glória a Eu quero Deus. orar com você nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Porque Deus está te conduzindo, está me conduzindo para uma jornada virtuosa. Deus está conduzindo a tua vida para uma jornada virtuosa. Não se esqueça dos princípios. Não se esqueça das verdades que nós precisamos de carregar no nosso dia a dia. Deus não quer apenas que a gente chegue. Deus quer que a gente chegue bem. Deus não quer apenas que a gente chegue lá naquele lugar. Deus quer que a nossa caminhada seja uma caminhada vitoriosa para a glória, para a honra e para o louvor do nome dele. Amém? Podemos orar nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos, com a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite. Nós pedimos a tua graça, Senhor. Nós rogamos as tuas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecer os princípios que o Senhor estabelece para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor tem um jeito, um formato para fazer as coisas. O Senhor não faz as coisas de qualquer jeito. O Senhor tem medida, o Senhor tem tempo, o Senhor tem jeito, o Senhor tem uma maneira de fazer. Então, Senhor, nos ajuda a discernir, a conhecer o jeito, a forma, a maneira de Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos relacionarmos bem com o tempo, a saber que nem tudo acontece no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, mas ao tempo de Deus. Aquele que governa todas as coisas também governa o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a entender que há um tempo de falar, que há um tempo de se calar, há um tempo de fazer, e há um
a eliminar as coisas que são condenadas, as coisas que a tua palavra não aprova, as coisas que não coincidem mais com a nova vida que nós vivemos em Cristo Jesus. Eu oro para que o Senhor nos ajude a renunciar o pecado todos os dias, a desfazer de todo embaraço todos os dias, para que corramos a carreira que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, para que brilhe nos nossos olhos as coisas virtuosas, os desejos virtuosos, as palavras virtuosas, os comportamentos virtuosos, que Ele, Seu Pai, enche os nossos olhos, enche o nosso coração, nos motive, nos incentive, nos encoraje, Senhor amado. E, Senhor, que em tudo a gente honre o Teu nome, a gente honre a Tua pessoa, que a nossa família seja para a Tua glória, que o nosso casamento seja para a Tua glória, que o nosso trabalho seja para a Tua glória, que a nossa jornada, caminhada cristã seja para a Tua glória, que os nossos cultos, as nossas reuniões sejam sempre para a Tua glória. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Depois na sua casa, leia todo o capítulo 6, nós vamos terminar essa exposição bíblica na próxima quinta-feira, amém? Tá bom? E domingo, irmãos, se os irmãos tiverem desejo, leia o capítulo 17 de Atos Apóstolos. Vamos fazer uma exposição dos primeiros capítulos do tempo que Paulo ficou na cidade de Tessalônica. Eu quero comentar com os irmãos algumas coisas do capítulo 17 de Atos. Então, lição de casa aí para os irmãos, ó, lição de casa. Glória a Deus. Tá com saudade da escola, irmãos, né? Amém. Nem tanto, né, irmãos? Alguns dos amigos, alguns da merenda, da aula nem tanto. Capítulo 6 de livro de Josué, capítulo 17 de Atos Apóstolos, leia, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo enriquecedor para nós aprendendo a palavra de Deus. Amém? Bom, irmãos, nós já foram dados, tá bom? Nós vamos orar nos despedindo. Amém, irmãos? Amém? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos que estiveram aqui, recebendo a Tua palavra. Eu oro para que o Espírito continue a falar no coração dos Teus filhos. Senhor, guarda a vida deles. Senhor, abençoe aqueles que não puderam estar aqui por motivo de trabalho, de escola, talvez alguns por desânimo, mas nós pedimos que o Senhor alcance a vida dos nossos amados irmãos e os abençoe aonde eles estão. Senhor, guarda a vida do Teu povo, do mesmo jeito que o Senhor trouxe em paz, leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a Sua graça, bondade, favor, misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre, todos juntos. Amém. Vamos falar bem alto, dizendo: A paz do Senhor. Glória a Deus. Uma boa quinta-feira e até domingo.